luminosos! Que maravilha poder começar uma live hoje com essa música fantástica da Tina Turner para dizer que você é o melhor. Sim, Simply the Best, você é o melhor. Ela é uma unanimidade nos Estados Unidos, no mundo, no Brasil, na América, na Europa. E hoje eu decidi começar com essa música que eu amo, que eu adoro, que eu sou fã incondicional dessa mulher. Ela é incrível, Tina Turner, Simply the Best, para dizer que você é o melhor para você mesmo. Falando com vocês, Cacá Belling, da cidade de Horizontina, Rio Grande do Sul, Brasil, da Terapias Ilumine-se, terapias energéticas e mediúnicas. Hoje nós vamos falar sobre o que? Sobre cura. Cura, saúde, apometria. Por quê? Porque é mais do que necessário. Para curar o seu corpo, para curar a sua alma, você precisa tirar o quê? O peso, a sujeira, aquilo que não serve mais para a tua vida. Poder iniciar o dia com o corpo leve, com a alma leve, com o sentimento leve, com a vida limpa, com tudo limpo, com tudo organizado, não tem preço. Eu fiz uma entrada diferente hoje, porque eu queria que vocês recebessem o melhor que tem em mim, e o melhor que tem em mim com certeza é música e o que eu posso passar para as pessoas, com certeza. Música eleva a nossa alma. Não sei se vocês já ouviram falar em musicoterapia. Musicoterapia é uma terapia que vai elevar a frequência de vocês, tá bom? Tem alguns colegas que são musicoterapeutas, eu não sou, mas eu sou fã incondicional da musicoterapia. Qualquer tipo de música de ativação de energia eu gosto. Faço, me submeto, danço, pulo, música brasileira, norte-americana, latina, europeia, eu gosto do fado, música italiana. Para mim, se for música, eu estou dentro, né? Sendo música, tá bom. Eu gosto muito de me sentir confortável, de me sentir bem, e eu acho que nada nessa vida é mais importante do que a saúde, do que o bem-estar, do que você estar bem. É unânime entre todos os colegas terapeutas, entre todos os colegas médiums, entre todos os estudantes da espiritualidade, da holística, que todas as doenças começam pelo plano astral, ou seja, pelo plano espiritual. Depois elas vão baixando do plano mental e aí elas vão passar para o corpo emocional. Quando você passa por limpezas espirituais, apometrias, radiônica, radiestésica, quando a energia é movimentada na tua vida, quando ela é limpa, dificilmente algo vai te alcançar. E se te alcançar, o impacto vai ser tão pequenininho que você nem vai sentir. Vai ser uma dor de cabeça, uma dor no dente,
torção de pé, algo que vai ser suave. Poderia ter sido um quebrão de perna, né, uma quebradura, uma fratura, poderia ter sido algo como um acidente trágico. E eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, para que vocês entendam por que para mim a saúde está sempre em primeiro lugar, tá bom? Claro, eu não posso dizer para vocês entre a saúde e os meus filhos o que está em primeiro lugar. Eu preciso ter saúde para cuidar dos meus filhos, não é? Eu preciso estar bem. Então, não é uma hierarquia, é uma questão de bom senso. Em 2003, se eu não me engano, 2003, eu tinha 23 anos e eu desencadeei um processo de trombose venosa profunda. E eu não sabia o que era isso, nunca tinha ouvido falar na minha vida. E eu tive esse problema muito sério. Eu não tinha muitas pessoas da família, assim, que pudesse dizer assim, teve alguém na família. Não, eu tive um tio que teve diabetes, mas por causa da diabetes ele desencadeou um processo de trombose, mas não foi bem uma trombose, foi alguma coisa parecida. E a gente tinha casos de ter todo mundo ter o sangue mais grosso, tudo, então eu acabei desencadeando um processo de trombose. Quando nós descobrimos o que era, já estava quase para amputar metade da minha perna. E eu era muito, sinceramente, assim, eu era muito voltada para estudos, eu tinha feito 2 segundo grau, eu era muito voltada para esporte, eu jogava futebol 3 vezes na semana, eu fazia caminhada 2, 3 vezes na semana, às vezes até 4 no final de semana. Eu gostava muito de estar em atividade, então não configurava aquele quadro na minha vida, porque eu sempre fui esportista, sempre. Eu não tinha uma alimentação assim pesada, não comia muito químico, mas eu tinha 3 sérios problemas. Eu tomava muita Coca-Cola, eu fumava e eu comecei a tomar anticoncepcional porque me casei naquele ano. Então eu me tornei uma bomba sem saber. Ou seja, que palhaça, né? A pessoa toda artista, toda esportista, toda... E errei tudo. E o médico fez todos os exames e ele disse, mas enfim, cortamos tudo, né? Comida, alimentação, refrigerante, tudo. Desde aquela época eu me desliguei do refrigerante há quase 20 anos. E anticoncepcional nunca mais. E cuidei de tudo. E mais 5 tromboses. E aí, não era anticoncepcional, não era cigarro, não era refrigerante, não era comida. Mais 5 tromboses, 7 anos usando meias para compressão, né? Meia Kendall, não sei se pode falar marca, mas enfim. E aquilo foi uma coisa que me marcou profundamente. Eu falei, mas como assim? Eu abri mão de jogar futebol, eu abri mão de tudo na minha vida, não vou mais pra academia porque não podia fazer impacto. Uso meia, me submeti, passei calor, minha perna fervilhando, fiz de tudo que eu pude e veio mais 5, não, isso não é normal. Foi aí que uma médium falou pra mim, ela disse assim, tua doença não é física, tua doença é espiritual, você tem magia negra sobre você. Eu falei, eu tenho o quê? E o meu ex-marido falou, sim, que aconteciam casos em que ele também tinha passado por isso, por uma pessoa que ele tinha se envolvido, assim, e eu fiquei impressionada com aquilo. Foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi falar que existia um mal produzido, né? Porque o mal existia, mas assim, de sentar para produzir para alguém foi a primeira vez nessa vida. E aí começamos a tratar espiritualmente, comecei a frequentar centro espírita, comecei a tentar entender um pouco dessas coisas. Então, desde lá eu venho estudando um pouco sobre isso. E estudando, e ganhei alta, pude ser mamãe, tive meu primeiro filho, nunca mais tive trombose, mas tive, claro, um problema muito sério no parto. Eu tive uma hemorragia, porque eu tive que tomar durante a gravidez um medicamento para afinar o sangue, e acabei, eu sou tão idiota que eu não sabia que hemorragia matava, né? Pessoa que, tipo, no parto ali, aquela coisa, eu não sabia de nada, gente, eu nem sei em que mundo que eu morava. Eu sou muito desligada dessas coisas terrenas, assim, passou. Acho que se eu tivesse morrido na mesa de parto, eu não teria nem sabido do que, não teria nem me dado conta.
E aí eu recebi 2 ou 3 bolsas de sangue e fui melhorando, me recuperando. Depois do meu segundo filho, então, é que veio a encrenca braba, porque eu tava preparada para ter só um, mas o meu filho queria ter muito, um maninho, e eu me preparei, fiz todos os exames e pensei em ter um filho, mas o médico disse assim, olha, Cacá, se você não vai ter esse ano, então vamos fazer laqueadura, que é para você nunca mais engravidar por conta do teu conjunto, né? Foram 6 tromboses, foram anos de tratamento, né? Abrir mão de tanta coisa, já sabe como é que é ser mãe e tudo. Mas alguma coisa dizia dentro de mim que eu tinha mais alguém para trazer para a Terra. Eu sentia, ao mesmo tempo que eu dizia, mas alguém pode fazer isso por mim, né? E fiquei, olhava para o Francisco e pensava sim ou não, sim ou não. E conheci uma pessoa e tive um namoro e nós fomos morar juntos e depois eu acabei engravidando. Essa gravidez se tornou uma gravidez de risco muito séria. Eu tava com mais ou menos uns 4 ou 5 médicos e eu tive uma úlcera na perna, eu tive que usar gesso, eu não podia... Gente, foi assim, uma pessoa antes e uma depois, né? Eu engravidei em julho de 2016, meados de julho, e fui descobrir o que era o problema da tentativa de aborto espontâneo da gravidez no mês de setembro. Então eu fiquei sem saber o que era. E naquele mês de setembro, o pai do meu filho me abandonou grávida, acreditem. Aconteceu comigo, com 37 anos, advogada, já divorciada do primeiro casamento de quase 12 anos, e o pai do meu filho decidiu me largar. Do nada, sem razão, sem motivo, sem causa, alegando que eu era muito temperamental. Claro que eu era, né? Defensora da causa dos menores, né? Então, enfim, vamos entrar em detalhes, tá bom? Porque envolve outra pessoa, eu não posso falar de outras pessoas. E ele decidiu fazer isso. Eu estava sem carro, sem trabalho, sem casa, sem nada, e uma gravidez de risco e todas as minhas coisas na casa dele. Tudo. Voa lá. E aí, Cacá, faz o quê? Busca ajuda onde? Né? E o médico carimbou. Não pode trabalhar. Tá proibido de trabalhar pelos próximos 6 meses. Nem recomeçar o escritório eu podia, porque eu não podia caminhar até o fórum. Naquela época os processos eram físicos. Eu não podia fazer nada, gente, a minha saúde da noite pro dia, do dia pra noite, parou. E eu tinha que gestar, né? E eu tinha vendido meu carro na época para poder fazer a mudança para a cidade dele. Eu li as mensagens, respirei fundo, bem fundo, tudo que eu pude. E eu tinha umas pequenas reservas, juntei com a pensão do meu primeiro filho e fui me reerguer. Então eu fiquei um tempo na casa da minha mãe humana e decidi vir morar em Horizontina porque tudo que eu fazia era aqui e para vir para cá era muito difícil, né? Era 20 e poucos quilômetros, mas tinha que pegar ônibus de gravidez de risco, não queria nem pensar. Então eu consegui uma casa, a casa onde eu morava antes, voltei a morar e fui me recuperando. Só que eu não estava emocionalmente bem. Claro que não, né? Tudo que eu tinha passado não tinha nem como eu estar bem. E eu não sabia que isso tudo era uma vida passada mal curada. Não tinha nem ideia disso. E eu fazia terapia com uma terapeuta do Rio de Janeiro e com uma outra de São Paulo, porque eu sempre, desde 2015, eu sempre investia muito em autoconhecimento, em me melhorar como pessoa, né? Eu queria ter uma frequência melhor para mim, para minha vida, porque eu não tinha conseguido ser melhor do que o jogo. O meu ex-marido acabou ficando com o jogo, tipo, a gente teve que se separar porque ele fez essa escolha, mas eu hoje compreendo, né? Objetivos diferentes de vida, mas a gente sempre se respeitou e se deu bem, mas enfim, escolheu e foi, né? Então aquilo, pensei, puxa, o jogo é mais forte, tem que ter alguma coisa errada, e lá fui eu. Fazer terapia de karma, tarô, baralho cigano, mapa astral, coaching. Eu fui me desenvolvendo e infelizmente eu caí numa armadilha de vida passada. Eu não sabia sobre registros akáshicos e não sabia que a gente tinha que curar o espírito, gente. Eu não sabia que tinha que ter a cura espiritual. Eu não sabia que a saúde da vida de uma pessoa dependia do espírito.
Eu não sabia que curar a vida financeira melhora a tua vida financeira. Eu não sabia de nada dessas coisas e nem que tinha que reprogramar os padrões mentais. Eu comecei a desconfiar disso depois com a Loise Rei. Com tudo que ela postava no canal dela, eu comecei a me ligar. Só que aí eu já estava lá numa situação, já tinha caído numa armadilha, aonde infelizmente esse ser humano tinha as chaves da noite cósmica da minha alma. E isso existe, tá bom? Para um bom entendedor, noite cósmica da alma é quando você se encontra num buraco tão fundo que você parece que não vai sair nunca mais. Isso é a noite cósmica da alma. Quando você faz a travessia do teu purgatório, do teu, eu não vou dizer que é o inferno astral, porque é bem pior. Ele é o escuro. É a noite escura da alma. Você passa por um lugar muito escuro. É tão terrível que a gente acha que nunca mais vai sair. E nesse processo de medicina tradicional, eu passei para medicina alternativa também e conheci um querido colega, o Renan, e ele começou a me ajudar, e me ajudar, e me ajudar. Então, e claro que o que eu podia eu pagava, né? Porque assim, os processos demoravam para entrar, né? Mas o pouquinho que entrava sempre ajudava. Então eu tava com um orçamento ultra power limitado e o pouco que eu tinha que pagar os medicamentos da gestação do Antônio. E passei por tudo sozinha. Gente, eu sei que várias pessoas que vão assistir esse vídeo também passaram. E isso é duro, né? My God, mas vamos lá, cabeça erguida, porque sempre tem uma luz lá depois da noite cósmica. E eu fui passando por tudo, e o Renan começou a fazer apometria em mim, ele e a esposa dele começaram a fazer apometria, e eu comecei a me recuperar, comecei a melhorar, assim, eu não podia sair, era cama, sofá, banho, meu filho de 5 anos me ajudava a tomar, tinha que tomar banho sentada, tinha que cobrir o gesso da perna, foram mais ou menos 10 ou 12 semanas de gesso, e foi indo, né, eu fui me recuperando, e fui me levantando, e fui me recuperando, e chegou o momento de eu ter o Antônio, eu tive o Antônio, eles encapsularam o Antônio para ficar bem protegido, para ele não falecer no parto, ou não parar numa UTI neonatal, porque tinha um risco muito grande, né, cada pouco tinha ameaça de aborto, ou eu tinha um pré-falecimento do meu corpo, assim, aconteceu 2, 3 vezes, mas graças a Deus sempre conseguimos recuperar. Eu ficava muito mal e eu tive problema de tireoide, tá? Era a tireoide que estava tentando expulsar o meu filho e não aceitava de jeito nenhum, e é uma glândula que domina todo o nosso corpo. Conseguimos curar uma parte da tireoide, conseguimos manter o bebê até quase 9 meses e eu consegui marcar a cesárea para um determinado dia e ele decidiu vir antes, né? O Antônio é uma bomba atômica. E ele veio então no dia 8 de abril de 2017 e ele foi ótimo, né? Eu levei um tempo para me recuperar e de repente eu comecei a desencadear um processo de depressão pós-parto. E desse processo de depressão pós-parto eu fiquei quase 60 dias sem dormir, porque meu filho não dormiu. E lá, minha gente, sozinha, aqui ó, e me virando. Sozinha, quando eu digo, era no aspecto assim, né, a minha mãe humana ficou comigo uns dias, mas é diferente, né, é bem diferente. Ela também tinha que voltar pro colégio, cada um tinha a sua vida, então, enfim. Secou meu leite, porque eu levei um susto muito grande, meu filho pequeno, mais velho tinha se perdido da minha família, secou o meu leite, tive que tomar medicamento pro leite. Tudo que vocês puderem imaginar de loucura aconteceu. Tudo. Daí atrasou a licença maternidade, até que ela veio acumulada, meu filho teve que tomar fórmula, eu não tinha estrutura financeira para aquela fórmula. Gente, eu sei que vocês devem ter histórias tão sofridas quanto essa, mas assim, sabe, isso pra mim hoje é o retrato de onde eu nunca mais quero voltar. Entendeu? Eu juntei as minhas cinzas e as cinzas do meu filho, da minha dignidade, e fui atrás do que eu queria ser. E eu queria ser advogada e professora e decidi que eu ia fazer concurso
para a Defensoria Pública, porque eu tinha ganhado uma bolsa da Defensoria Pública como prêmio de uma das melhores notas da Universidade de Direito, e fui me levantando, e falei assim, não, eu vou levantar. E fui me virando, e juntei o meu dinheiro, consegui comprar meu segundo carro, consegui me recuperar, e aí fui melhorando, e eu sentia de vez em quando uns calafrios, umas coisas assim, mas né, o Renan já tinha me dito, olha, Cacá, estão tentando te desencarnar, eu não sei o que você é muito bem, mas você deve ter alguma energia cósmica muito alta, porque é muito ataque em cima de uma só pessoa. Nesse período abriram um gás da minha casa, ninguém sabe como, 2 vezes, a minha casa ficou intoxicada de gás de cozinha, não tem explicação, não há. Arrebentaram os canos da rua da minha casa, de alagar tudo assim. Tiraram os freios do meu carro por 2 vezes, do mecânico olhar e dizer assim, não. E eu pensei, ai my God, eu não posso deixar 2 filhos pequenos, né? E fui cada vez mais atrás de cura, e de cura, e de cura, e de limpar. Eu só pensava que eu tinha que limpar. E tanto ataque assim, né? Gás, ficar sem freio, água por todos os lados, sozinha lá me virando, orçamento limitado no último, assim, tipo, eu não tinha dinheiro para comprar um chinelo de 20 reais pro meu filho mais velho. Não tinha, gente. Eu fui ali lutando e desencadeou um processo de transtorno de ansiedade e de início de depressão. Tudo isso no ano de 2017 até fevereiro de 2018. Minha gente, eu conheci o lado de lá da vida. Eu conheci a pobreza, eu conheci a miséria, as limitações do espírito, da carne, da emoção, do mental. Tudo que vocês puderem imaginar, eu conheci. Eu fui buscar um tratamento psicológico, porque uma colega minha de grupo espiritualista falou assim, Cacá, busca ajuda psicológica, porque nem Cristo aguentaria tanto ataque, tu precisa de suporte. Procurei auxílio psicológico depois de um tempo, tentei tomar só uma caixa de medicamento, porque senão teria que parar de amamentar, e fui lá, e aí o meu amigo Renan disse assim, Cacá, tu precisa de um tratamento anímico, tem que ser na tua pele, à distância eu não tô conseguindo mais. E eu fui, peguei meu carro, quase explodiram o vidro do meu carro, estourou um espelho, e eu fui até a terapeuta e recebi o atendimento, e ali foi meu primeiro suspiro. Entre Natal e Ano Novo, se eu não me engano, de dezembro de 2017, eu tinha tanto obsessor na minha pele, que eu me ajoelhei do lado do berço do meu filho e eu pedi tratamento espiritualista. A minha sorte é que eu sempre fui pedir o socorro. Eu mesmo que eu tivesse assim, ó, no pior dos meus momentos, eu sempre dava um jeito de pedir um socorro, sabe? Porque eu percebia, porque eles engessam a pessoa, eles trancam a pessoa de tal forma que nem ajuda ela consegue pedir mais. Ela não consegue. A pessoa fica cristalizada, fica ali paralisada e não pede ajuda. E aí ela chega no fim e se suicida. Se mata. E aí eu escrevi cartas para o Templo Espírita Tupiara do Rio de Janeiro, onde eu escrevo há mais de 15 anos. E na noite que eles chegaram, às 10 horas da noite, para fazer o primeiro atendimento espiritual, eu me ajoelhei no chão, botei meu filho no berço, meu filho mais velho estava com o pai dele, e falei assim, meu Deus, eu vou me suicidar. Isso foi a primeira vez na minha vida que eu pensei conscientemente na vida adulta em suicídio. Eu falei assim, eu vou me suicidar, porque não tem saída para mim. Imagina, gente, uma profissão, né, pessoa advogada, professora, com 2 filhos para criar. Eu cheguei nesse ponto e eu falei assim, eu vou me suicidar. E na época eu não sabia que aquilo ali era mediunidade. E quando chegou a equipe espiritual do Tupiara para me atender, eu olhei assim, eu falei assim, gente, fazem alguma coisa, dá uma olhada nesse bebê dormindo no berço, como é que vai ficar? Ele tem 8 meses, eu não tô bem, eu quero morrer, entenderam? Eu precisava morrer porque eu achava que daí eu tava livre daqueles obsessores. E aí eu lembro que eu deitei na cama e eu apaguei.
E daí foram 4 semanas de atendimento do Tupiara, 2 vezes que eu fui até essa médium. E no dia 20 de janeiro de 2018, eu assisti o filme Interestelar e acordei da Matrix. Gente, o que tinha de terapia na face da Terra, o que tinha de ativações, o que tinha de coisa gratuita para fazer, ou que custasse o mínimo possível, eu estava dentro. Tudo que vocês puderem imaginar. Eu conheci todos os terapeutas da região, do mundo, do planeta. Eu fui acessando dos Estados Unidos, graças a Deus eu falava inglês, do espanhol, que eu não sei como que minha mente lembrava, e eu fui. E fui me recuperando, e de repente eu comecei a ter estalos, comecei a pegar um baralho cigano, comecei a ler o baralho cigano, comecei a fazer isso enquanto eu estava acabando a minha licença saúde, porque eu ainda tive que operar mais uma vez durante esse período. Sim, em novembro de 2017 eu fiz uma cirurgia e fui me recuperando, fiz o curso do Renan de apometria, de tanto que ele me encheu, e o Renan apometria, e eu fazia apometria no YouTube, e pra eu poder, ele dizia, Cacá, não é normal alguém ter tanto ataque assim. Ele dizia, tu tem que ter um histórico cósmico, tu tem que ser uma pessoa de uma luz boa, tu tá presa, tem que te soltar. E eu fui indo, e quando eu consegui me recuperar, eu morri. Eu tive uma experiência de quase morte e literalmente morri. E eu tive que me ver morrendo, e infelizmente a minha doença foi silenciosa. E aí que tá o perigo das pessoas, né? Que brilham como um vagalume ou como um cometa, uma estrela, e infelizmente a doença é silenciosa porque elas não querem incomodar os outros. E eu descobri isso através da cura emocional. Pessoas que têm doenças silenciosas só se mostram no final é porque elas não querem incomodar os outros. E a minha foi silenciosa, ela só se mostrou no fim, quando eu morri. Só que desse processo de quase morrer, eu estava com os meus 2 filhos em casa e consegui ligar para uma comadre vir me ajudar a me socorrer. E aí vieram 2 comadres e viram que era sério, e aí chamaram a SAMU e eu fui. E aí pica pé, pica mão, pica tudo, dá injeção de volta, não sei o que, os trecos no coração, e voltei. Depois de um tempo, né, e ninguém sabia o que era, já chegaram a pensar até que podia ser depressão. Imagina se me enfiam em sonoterapia, daí sim. E nessas 4 horas que eu fiquei fora do corpo, eu não tinha corpo físico, tá? O meu corpo físico estava literalmente apagado, e ele achou fôlego pela traqueia, porque a tireoide trancou. Foi uma tireoidite aguda que eu tive, ou seja, inflamou a tireoide, ela inchou e fechou para baixo, e quando fechou eu fui. E ela parou de funcionar também, né? Sistema endócrino. E aí que foi tudo o que aconteceu na minha vida a partir do ano de 2018. Só que tem um porém. No ano de 2018, há 4 anos atrás, com 38, 39 anos, eu teria morrido. Eu não era para ter sobrevivido àquele ataque. Não era para eu estar caminhando e falando com vocês hoje. Teria sido a minha morte, tanto que eles leram para mim como teria sido a minha morte. Morreu por isso, deixou 2 filhos, né? Era divorciada, assim, deixa bens a inventariar, blá, 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 blá. E tudo isso eu vi na minha EQM, tudo isso eu vi fora da Terra. Desde o ano de 2018, eu era para estar fora daqui. Então, a morte precoce, ela existe, e ela pode ser silenciosa, e ela não vai te avisar. E ela não me avisou. Eu sabia que eu estava tratando a tireoide, que eu estava tratando e cuidando, e estava tratando o espírito, e se não fossem as apometrias, eu teria morrido. De verdade, eu não teria tido a chance de voltar. De jeito nenhum. E eu teria que ver os meus filhos crescer de um outro plano, né? Não teria sido desse plano aqui. Eu sei que eles cresceriam bem,
porque são duas crianças muito fortes e muito saudáveis. Mas a gente sabe que mãe é algo que fortalece mais e mais o emocional de um ser humano, né? Ou não, mas enfim. Vamos colocar o meu caso, né? Não vamos entrar no generalizado. E aí eu digo para vocês que a apometria salvou a minha vida. E desde então eu tive que reescrever uma nova história porque não tinha história para mim. Não existia. Tiveram que buscar a minha história cósmica porque não existia história humana para Karina da Giana Belling seguir, porque o texto dela acabou no dia 2 de março de 2018. Esse teria sido o dia da minha morte. E não tinha para onde ir. Então eles começaram a buscar a minha história cósmica para contar, porque as minhas células não tinham outra história registrada. E aí eu comecei a vivenciar a vida da Helena de Troia, que foi uma das vidas que eu tive, a vida da Marilyn Monroe, a vida da... quem mais, gente? Já nem me lembro mais. Daquele Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil. Boa lá, deve ter dívida até hoje, perdeu o Brasil. Do Dom Pedro I, da Louca de Paris, da Maga Mainley, que trabalhava com o Mago Merlin. Isso tudo são subpersonalidades que eu tive que curar ao longo desses 4 anos, que ainda curo, porque ficaram mal curadas de uma vida passada. E uma dessas vidas, eu estive no Egito, e o pai do meu filho, do meu segundo filho, com quem eu tive um namoro de 6 meses, que foi a pessoa que deve ter feito o ajuste da minha alma para causar a noite cósmica da minha alma. Ele era uma autoridade do Egito e eu era uma moça muito bonita naquela época e dançava, obviamente, no Egito se dançava muito, né? E eu tinha um noivo prometido, mas ele me viu e ele me queria, e na época os homens mandavam, né? Que é aquela vai ser buscada. E a irmã dele mandou me roubar da casa dos meus pais, assassinaram os meus pais, o meu irmão, e me levaram raptada para esse harém dele. E o meu noivo também tentou me tirar de volta, mataram o meu noivo, e eu fiquei literalmente arrasada. E numa noite em que eu fui dançar para essa autoridade egípcia, para ele, eu peguei uma adaga de alguém, não sei como, não tenho... Isso tudo foram lembranças que eu tive da vida passada, tá? Eu mesma acessei a minha cosmobiologia. E eu acabei matando ele com uma daga no peito, e a irmã dele viu. E a irmã dele era apaixonada por esse irmão, gostava muito dele, né? Quem não gosta dos seus irmãos, enfim. E, meu Deus, acabaram com a minha existência, né? Esquartejada foi pouco. Mas pensa a minha cabeça, né? Me vingar de tudo aquilo para fazer aquele horror. E aí, claro que esse espírito ficou marcado, né? Obviamente, eu fiquei marcada, aquele karma todo ficou marcado. E aquilo foi horrível. Então foi uma espécie de resgate kármico, de vingança ao mesmo tempo. E a pessoa que era essa irmã é a causadora das magias negras desta vida. É a pessoa que faz Kimbanda, que é uma magia muito escura, muito, muito pesada. E tudo isso eu tive que descobrir dessa forma. No fundo, eu não tive culpa do sequestro, mas eu fui responsável pelo ato da adaga, né? Então, assim... descobri que várias vidas eu também não fiquei com as esposas ou com as namoradas, né, dos filhos, mas sempre dei amparo material. Então também deixei pessoas grávidas para trás. Então, como diz o Chico, nada é por acaso. Então, cada vez que a dor vinha, de eu ter passado tanta coisa nessa vida, eu levantava a cabeça e dizia assim: olha para trás, mocinha, respira, pelo menos tu pagou tua dívida. Então, eu falei, não precisava ter sido de uma forma tão trágica, tão terrível e dramática, mas poderia ter sido melhor. E eu tô contando essa história para vocês, primeiro para falar que existe vida passada, tá? Porque os meus 2 filhos foram meus avós nessa mesma vida. As pessoas, os espíritos voltam e a gente tem muita vida para cumprir. Segundo, precisa curar as vidas passadas, porque senão aquilo vira uma lambança de sem fim aqui na Terra, porque os espíritos malignos vêm na tua cabeça e dizem assim: aquele lá, viu? Olha o que ele fez contigo. Ele não presta. Olha lá, tá vendo a tua irmã? Tá vendo bem a tua irmã? Olha o que ela faz. Tá vendo teu irmão? Tá vendo teu pai? Tá vendo teu colega de trabalho? Ele tá te roubando, ele vai roubar tuas ideias. Gente, os espíritos obsessores, eles não dormem. E eles se alimentam dessa energia negativa. E muitos deles nem sabem que desencarnaram.
Quando os espíritos obsessores das pessoas que eu estou tratando vêm falar comigo, a gente, primeira coisa, chama o Hospital Espiritual de Desobsessão da Santíssima Caridade para tratar esses espíritos. Os que não querem se converter, a gente chama os Guerreiros Azuis do Arcanjo Miguel. E aí a gente ativa um monte de coisas para proteger aquela pessoa. Tudo isso é a minha vida, uma parte dela. Então, curar e saúde começa pelo espírito. Limpar a apometria pode salvar a tua vida e você nem imagina que a morte está te esperando ali, na esquina. A minha estava me esperando dentro de casa e eu teria ido embora e não teria tido a oportunidade de criar Ilumine-se e não teria tido a oportunidade de conhecer a mediunidade, de conhecer a espiritualidade, e desde ali eu levo o meu trabalho tão a sério. Gente, eu como advogada era muito dedicada, eu trabalhava fora do horário, mas como terapeuta eu acho que eu trabalho 18 horas por dia e quando eu vou dormir eu ainda atendo, porque eu tô toda noite em algum campo astral recolhendo pessoas, almas, atendendo nos hospitais, socorrendo pessoas que morreram de acidente. Eu vou pro limbo, eu volto, eu praticamente, eu não desligo, sabe? Eu não desligo, assim, eu tô o tempo todo, de tanto compromisso que eu tenho, e eu não gosto de falar para as pessoas às vezes o que eu vejo, porque eu me sinto tão mal, eu falo assim, meu Deus, se eu falar para essa pessoa ela pode ter um colapso, porque eu lembro quando falaram para mim, me deu um choque, assim, um susto de algumas coisas que eu pensei, como assim, né? Então, eu prefiro limpar calada, em silêncio, porque aquilo pode assustar muito a pessoa. Nem todo mundo tem preparo espiritual e mental para saber, né? Ou emocional para saber, olha, tu era para ter desencarnado no ano tal, de tal forma. Ou então assim, abriu o vídeo, meu Deus, quanto mago negro eu tô vendo ao teu redor. Nossa, quanto reptiliano tem aí contigo. O que vai mudar a vida da pessoa se eu falar ou não? Só de você precisa de uma apometria. Isso é sério, porque além de você precisar de limpeza, eles podem extrair a tua alma e colocar uma porcaria dentro do teu corpo e não ser mais você, e você ir para um campo de concentração enquanto outra pessoa vive a tua vida. E aí? Como é que a pessoa vai me olhar? Oi? Como? Hã? Então, às vezes vale muito mais a pena você acreditar no que aquele terapeuta está te falando, quando ele tem uma credencial e ele não vai tirar o teu dinheiro, né? Obviamente, porque eu já peguei casos de clientes que passaram por magos sombrios que tiraram muito dinheiro, assim, assustador, a ponto dela tentar suicídio, tá bom? Então, assim, procurem pessoas que mostram um rostinho e que trabalham verdadeiramente comprometidas, que têm uma credencial e que são pessoas honestas e que vão fazer por vocês um trabalho profissional. Se vocês estiverem na mesma situação financeira que eu estive, procurem os atendimentos sociais, porque eles existem, tá bom? O Templo Espírita Tupiara do Rio de Janeiro é um. Existem vários terapeutas que fazem. Eu faço os atendimentos sociais. Tem pessoas que sabem que eu faço. E além de tudo, não desistam de curarem o corpo espiritual de vocês. Porque do corpo espiritual depende 100% o corpo físico. Então, a saúde de vocês tem que começar pelo espírito. O espírito estando saudável vai passar por uma apometria. Por quê? Porque você nunca sabe o que o outro está emanando contra você e daqui a pouco ele não é um colega, ele é um concorrente. E se ele é um concorrente, ele vai te mandar tanta energia ruim. E se ele quer o teu cargo, ele vai rezar todo dia para você ser demitido ou cometer algum erro e ser retirado do cargo. Então você tem que ter muito cuidado com as energias que te cercam. Se você lida com seres humanos, acredite, você precisa passar por uma limpeza e uma reposição energética. Esses dias uma querida da Ametista do Sul me escreveu, ela disse, Cacá, eu fiz a água de cristais que tu me ensinaste, aquilo é mágico, eu nunca na minha vida tinha feito. E eu falei, é bom, né? É Maravigold. Muito bem, este Maravigold é para que vocês entendam que existe formas de se tratar em casa, porque eu entrei nos grupos na época de cristaloterapia, aprendi a fazer água de cristais. Gente, eu fui autorresponsável pela minha cura.
Eu escolhi me curar. Eu podia escolher, vou lá comprar uma chinelinha, porque minha chinelinha tava acabada. Gente, não comprei a chinelinha. Sabe o que eu fiz? Eu comprei orgonite, eu comprei pedrinha de cristal, eu comprei floral, ainda veio floral envenenado. Sério, tá tudo bem. E aí que foi que deu o balangandã pior, né? Porque os magos sombrios trabalham onde a gente menos espera. Gente, tem que ter muito cuidado, isso é sério. De todos os lados, tá bom? Mas enfim, essa parte de vocês talvez não entenderem muito bem o que eu tô falando hoje, eu espero que vocês possam assistir de novo essa live e entenderem que existe uma cura espiritual, cura emocional, cura física. A cura física, ela é sim dependente do corpo. Você tem que observar o teu corpo, se o teu corpo está inchado, se o teu corpo está retendo líquidos, se o teu corpo está cansado, se o teu corpo precisa de férias, se o teu corpo envelheceu, você tem que, por favor, diminuir o ritmo. Se você está muito acelerada, se você não está, você tem que observar o teu corpo, tá bom? Quando você quer tratar o teu corpo a ponto de deixar ele melhor qualificado, fazer o teu corpo ficar melhor equilibrado, você pode fazer água de cristais. Deve, porque essa água de cristais vai te fazer super, ultra power bem. Porque os cristais vão se unir aos cristais do corpo de vocês, que não é um que a gente tem, são centenas de cristais, e vai ativar cada vez mais uma energia qualificada. Você pode fazer uso de floral, fala com um floral terapeuta, não vai tomar alguma coisa por aí que, a não ser que a mesa radiônica te indicou. E aí a mesa radiônica vai saber qual você tem que tomar, tá bom? Que a mesa de cura holística da radiônica, que vai ter semana que vem a terapia, a sessão de cura holística, pessoal pela radiônica, ela vai indicar que floral você deve tomar e que vai te fazer bem, e aquilo é sério. Então, assuma a responsabilidade por você se curar, assuma a responsabilidade pela tua saúde, em primeiro lugar espiritual, em segundo lugar emocional. Esteja com pessoas que te amam verdadeiramente. Aonde você não couber por amor, cai fora. Cai fora, porque o amor cura sim, tá bom? O amor cura, porque o amor de um amigo por mim me curou, ou pelo menos me evitou a morte, me tirou do caminho da morte. O amor pelos meus filhos me fez manter aqui. O amor por uma profissão me fez abrir mão de uma outra profissão que era o sonho da minha alma, ser advogada. Era o sonho da minha alma, desde a infância eu queria advogar, era tudo que eu tinha na minha mão, eu e o Vademecum. E o amor pela energética, o amor pela espiritualidade, o amor pelos cristais. Gente, eu sou doente por cristais. O amor por tratar as pessoas. Eu sempre quis curar, eu sempre quis tratar. Nunca quis fazer medicina, porque eu já tinha sido médica tantas vidas que não podia mais cheirar sangue, nem ver aquele negócio de inox. Ui, que ambiente frio, mas é que para não ter contaminação. Entendeu? Assim, eu queria um outro tipo de cura, e era essa cura que eu queria. Então, o mundo fez tanta volta e eu tive essa chance graças à apometria. E se você está ouvindo agora, não tenha medo da apometria, porque a apometria, ela vai fazer uma diferença tão grande na tua vida que você vai ficar impressionado. E uma outra capacidade que eu descobri com uma moça da cidade do Dr. Maurício Cardoso, muito querida, que é minha cliente, que eu não sei se posso dar o nome dela, então eu não vou dar. Se um dia eu puder dar o nome dela, eu conto na próxima live. Um dia ela chegou na casa da minha mãe humana e ela disse assim: eu tô com uma dor no meu ombro que eu não tô mais aguentando nem podendo trabalhar, não sei o que eu vou fazer da minha vida. E eu olhei pra ela assim, olhei pras minhas mãos e eu lembro que o meu mentor parou do meu lado assim: vamos começar? E eu falei: isso é real? E ele falou assim: olha a dor dela. E eu falei assim: fulana, posso tocar em você? E ela falou assim: pode.
E aí se abriu uma equipe imediatamente, em segundos abriu. Eu acho que eles já tinham preparado aquilo ali, né? Porque o plano espiritual tá sempre 10 anos, 1000 luz antes que nós. Abriu uma equipe e eu olhei assim, eu falei, ai meu Deus. E coloquei a minha mão nela, no ombro assim, e fechei os meus olhos e fui olhando o corpo dela. Eu falei, ai, ai, ai. Tava um triângulo de inflamação aquele ombro dela. Então, tava um negócio horrível. Eu não acho que achava que ela não ia fazer isso aqui, ó. De dor, porque aquilo tava tão inflamado. Cada vez que ela mexesse era como um caco de vidro ali. E eu toquei nela e aquilo imediatamente foi curando, curando e curando e curando. E ela olhou pra mim, ninguém quis falar, né? Nunca mais ela teve aquilo ali. E aí começaram a vir várias pessoas com doenças. E eu não estava preparada para aquilo na época. Eu não estava mesmo. E eu tinha uma sala na minha casa. E eu não queria misturar aquela coisa de casa com tudo. Depois eu até tive uma outra sala. E vieram algumas pessoas para eu tocar. E eu falei, não, 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 não. E foi isso que eu comecei a fazer em Ametista do Sul. Que o seu Jusemar, querido meu amigo, que se foi para um outro plano, queria que eu fizesse lá. E eu queria e não queria. E eu tentei passar por uma colega, ela não conseguiu morar lá. Isso, entre outras milhares de coisas que tinha que fazer, né? E eu vi muito meu colega Marlon Santos, querido, que Deus te abençoe. Ele não me conhece, mas é uma pessoa para quem eu já rezei muito, porque eu vejo muito a atividade espiritual dele. E que o filho dele fique bem, né? Que fez a passagem essa semana, que o Marlon Júnior seja recebido cada vez mais pela luz e pela luz, pela luz. E eu vi que o Marlon começou a se dedicar integralmente, a família dele ficou de lado, um pouquinho, né? Não sei, gente, cada um tem suas escolhas, mas eu não queria ficar longe dos meus filhos, eu não queria aquilo e eu não queria, tá? Eu não queria. E eu já peguei pessoas com câncer, e daí tu vê aquele câncer da pessoa e tu tirar com a mão, que tu tira do corpo energético, do corpo astral. E a egrégora do Divino Espírito Santo vem com você e você sente, você cheira, daí você cheira a necrose, daí você vê que a pessoa vai acabar fazendo a passagem porque é uma doença feroz, e aí você vai, e aí os exames da pessoa começam a melhorar, e desimpacta. Era demais pra mim, mas também aconteceu isso comigo, tá bom? Aconteceu isso comigo e eu freiei. Eu freiei e eu comecei agora aos poucos a retomar essa capacidade de transintermediar essa potencialização da cura das células, tá bom? Não me perguntam como isso funciona, porque é uma coisa muito complexa e eu não vou falar sobre isso agora, mas isso funciona, tá bom? O toque, as operações espirituais, elas funcionam. Basta o médium permitir que as equipes trabalhem por ele. Então, quando tudo é demais, né? Vamos aos pouquinhos. Já mudou uma vida toda, já saí da morte, já saí da advocacia para terapia, já tava vendo gente do outro lado, já tava muita coisa. Vamos devagar para o meu corpo emocional também não entrar em pasmo, né? Ou para não dar aquilo que a gente chama de saturação de energia, porque a minha energia é saturada de tal forma que eu ia ficar chocada, e quem sabe aqueles dons do Espírito Santo ficam ali paralisados, né? Fora os magos que cristalizam tudo ao nosso redor, que é pra gente não evoluir em nada, né? Cuidado, gente, a apometria descristaliza ou dissolve essas coisas. Vocês precisam passar por isso, que vocês vão ver como vocês vão melhorar definitivamente. Podem não ir para Hollywood, tá? Podem não ir, mas que a vida de vocês vai dar uma mudança positiva. Confiem, porque o processo é certeiro. Buenas, Cacá, fala como o homem das cavernas, não sei lá quem é que falava muito. Água. Quem tiver cristais, eu separei aqui para vocês olharem os cristais de quartzo verde, tá bom? Vocês lavam com água e açúcar e sal, tá? Quem quiser saber mais dicas, curso de cristaloterapia. Vamos para o básico, tá? Lava aqui,
deixa uns 30 minutos na água corrente no sal, ou deixa de molho a sal e açúcar, depois lava bem, seca, potencializa no sol e larga dentro do copo. Isto é água cristalizada. Deixa por umas 4 a 12 horas e aí você pode ir tomando, tá bom? Você pode ir tomando essa água. Quiser escrever uma palavra aqui, escreve, né? Porque funciona. Eu mostrei para vocês na semana passada que as palavras têm poder, inclusive, sobre aquilo que a gente bebe, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente emana. Vamos fazer a grande invocação da grande fraternidade branca para emanar uma energia de luz para nossa Terra, para ativar a nossa missão divina individual, nosso plano divino individual e o plano divino da Terra. Então, quem puder agora se colocar em posição de meditação, não precisa ser a flor de lótus, mas podem se colocar em meditação assim. Eu gosto de meditar para enxergar o que eu vou, ou ficar assim para respirar, mas eu gosto de cobrir aqui para que eu possa ver melhor o que eu preciso sentir. E depois nós vamos fazer uma pequena meditação, que são perguntas rápidas para o corpo, para vocês encontrarem um pouco essa energia do corpo, para vocês sentirem o corpo, para vocês sentirem a energia de vocês com o corpo, porque às vezes a gente esquece de se conectar com o corpo, né? Fica lá maquiando, ou vai passear, dá uma caminhada, ou vê televisão, ou trabalha, e esquece que é esse instrumento, esse templo maravilhoso divino que nos leva para lá e para cá, que precisa de descanso, que precisa de lazer, que precisa se alimentar qualificadamente, que precisa de energias boas, que precisa de afeto, que precisa de cuidados, de compreensão e que precisa também receber um olhar, uma atenção mais diferenciada e que precisa de limpeza, banho energético, banho espiritual, banho de ervas, banho de sais, né? E a apometria, gente, acreditem, a apometria é um verdadeiro milagre. Ela é um milagre, porque trabalha assim. Recentemente também teve um outro caso de uma pessoa que quase foi dessa para uma melhor por um acidente de carro e a gente conseguiu reverter o quadro por apometria. É muita coisa que acontece de auxílio, né, pelas apometrias. É muita coisa boa que a gente nem imagina, porque nem tem como, porque nossa mente humana é ainda pequenininha, perto da expansão espiritual que poderia ter. Então, quem puder auxiliar na meditação da grande invocação, eu agradeço infinitamente. Isso vai para a nossa amada Terra, né? Para todos os seres caminhantes sobre ela, que cada um deles desperte o seu plano divino de forma infinita e irreversível. A grande invocação. De luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra, do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem, do centro a que chamamos raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e se feche as portas onde se encontra o mal, que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Para seu perfeito equilíbrio e harmonia?
consciência eu posso ser para minha perfeita saúde e total conexão com o meu corpo? Que consciência eu não estou percebendo que me impede de sentir-me melhor com você? Corpo, o que você quer que eu faça hoje que irá te deixar mais cheio de energia e disposição? Para que eu tenha mais alegria, leveza e facilidade na minha conexão com você? Corpo, o que você quer que eu coma hoje que vai te nutrir? Você pode me mostrar? Corpo, que consciência você está querendo que eu tenha através dessa dor, doença ou indisposição que eu não estou percebendo? O que você quer que eu faça para mudar isso? Mostra o caminho que eu ainda não considerei, que se eu considerasse, criaria uma realidade de maior abundância, prosperidade, alegria e facilidades agora. O que eu não estou me permitindo, que se eu permitisse, criaria mais para a nossa realidade? Corpo, como tudo isso pode melhorar ainda mais? Corpo, como posso ter mais do que funciona para mim? Corpo, como seria se eu pudesse simplesmente reconhecer o quanto amo estar no espaço de não criar a realidade que funciona para nós? Posso ser agora que eu não estava disposta a ser até um segundo atrás? Corpo, quais são as gloriosas e maravilhosas aventuras que nós poderemos viver hoje? Que energia, espaço, consciência e escolha eu e o meu corpo podemos ser para
sobrecriar prosperidade, abundância, felicidade, saúde nesta realidade? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Se você permite que esta energia entre e modifique o seu dia, deixa aqui para mim nos comentários, por gentileza, eu ativo. Pessoal, essa meditação foi do canal Eu Sou o que Eu Sou. Perguntas rápidas para o corpo, barras de access, meditação e reprogramação mental. Eu não saberia dizer agora de quem, só dizer eu sou o que eu sou, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Semana que vem, se eu tiver agenda, eu vou fazer outra. A água foi magnetizada por muitos seres, a equipe Santa Esmeralda, o Templo Etérico de Cura Jade, os seres Esmeraldas, o Arcanjo Rafael, Mãe Maria, Saint Germain e Kuan Yin, a Pórtia também teve uma ajuda, porque para selar o nosso corpo eu preciso de muita energia dourada, né, para fazer o selamento e auxiliar muito na imunidade. Eu agradeço por tudo, gratitude, gratiluz, namastudo, e eu espero que vocês fiquem bem, que vocês tenham um final de semana muito bom, de descanso, se conectem com os seus corpos, se conectem com a luz divina. Agora eu vou fazer a apometria para a saúde e cura dos inscritos de hoje e agradeço muito pela confiança no meu trabalho. Quem puder, deixe o seu joinha, o seu amei. Quem puder também compartilhe a live de hoje. Compartilhe o link daqui desta live, que vão assistir a gravação. Beijos para depois. E quem puder compartilhar o link do meu canal do YouTube, tá lá, Terapias Ilumine-se, faz o joinha, né? Compartilhe o link, eu agradeço muito. Gratidão a todos vocês. Vamos ver se eu consigo dar um oi hoje. De novo essa semana alguém disse assim, mas eu tô nas tuas lives, só que meu nome não aparece. Ivani Bering, Sueli Garuzzi, querida, gratidão por partilhar sempre meu trabalho, Sueli. Maria de Nazaré da China, gratidão, Nazaré, sempre muito bom ter a tua presença e tua companhia. Ana Cláudia, eu vou de baixo para cima, quem sabe melhora. A Elita Carlin, nossos filhos são colegas de aula. A Maria Rita Gonçalves de Lisboa, Portugal, a nossa Pink Lady. Vanderlei Siglinski, Celso Freitas, André Ferreira Viapiana, Otoniel Cardoso. O irmão da Lu, manda um beijo pra Lu e pra tua mãe e as tuas manas. A Ana Cláudia Matsumoto. Vocês talvez se inscrevem aqui, às vezes pula e salta. A minha mãe humana, a Zenivaide Belling, a Roviane Priscila Belling, Solange Tormes, Jairo Souza. Hoje eu tava pensando, nossa, eu atendi uma pessoa de Santa Catarina, depois eu pulei pro Paraná, depois eu voltei para Horizontina, e às vezes eu tô lá na China, daí eu volto para Portugal, daí eu venho pro Brasil, aí eu saio da minha sala para ir buscar meu filho no colégio, eu tenho que olhar assim para ver em que mundo eu tô, em que cidade eu tô, em que fuso horário eu tô, e se eu tô aterrada, porque ainda corre o risco da gente não achar o corpo, às vezes sai para um trabalho, né, de projeção astral consciente, e tem que ver, eu tô na Terra, tô com meu corpo, posso dirigir. Gente... Às vezes o meu filho mais velho diz, mãe, terra chamando.
Mas não é por mal, vocês não imaginam como é viver entre mundos, porque às vezes a gente precisa buscar alguma informação ou limpar alguma energia que está presa em algum ponto, né? É como você tá num sonho ou num óculos 3D. Às vezes acontece muito. Eu sei que esse horário não favorece o pessoal da China e que lá no Portugal já é mais tarde. E tem algumas pessoas também aqui dos continentes vizinhos. Mas assim, eu tenho que ajustar os meus horários aqui com os meus pequenos e comigo e ir me virando. Então hoje foi o que consegui encaixar para hoje esse tratamento. E eu espero que dê tudo certo. Eu já estou com o auxílio aqui do Arcanjo Miguel e de todos os seres de luz para que vocês recebam o melhor que eu e a Illumine-se podemos dar para vocês e todas as equipes espirituais, todas as equipes etéricas e quetéricas que nos ajudam, além dos elementais também, elementais da Terra. Gratidão, gratitude e valeu por hoje. Beijos, tchau, até a próxima. Fiquem bem. Ai, não esquecem da música do começo, Simply the Best. Vocês são os melhores, tá bom? Tchau!